Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje o tema da segunda-feira é Abraão, o pai dos fiéis. Nós entendemos, irmãos, que todas as vezes que Deus promete algo, ele tem sempre bênçãos escondidas por trás dessas promessas. Como assim, Abel? Bênçãos escondidas. Deus promete algo e se nós formos atentos a obedecermos a promessa da qual ele nos concedeu, nós seremos agraciados não só com a confirmação daquela promessa, mas como outras bênçãos ainda por trás dela. Isso é muito interessante. Quando o livro de Gênesis faz menção que Deus pede para Abraão para sair de lá, levando em consideração que, de acordo com o livro de Atos 7, verso 2, ele tinha tido um outro contato com Abraão anteriormente, e esse não foi o primeiro, mas tivera sido então o segundo. Nesse contato que Deus tem com Abraão, ele conversa com Abraão e pede para com que ele saia de lá. Quando ele pede para sair, irmãos, há uma exigência aqui: saia da casa de teu pai, da tua parentela, e saia de onde você está, da sua região. Abraão, ele era de Ur. E Ur, irmãos, ficava ali perto de Harã. Porém, esse ambiente não era um ambiente favorável para aquele que Deus queria que ele permanecesse. Logo, pede para com que ele saia. Quando ele pede para com que ele saia, embora Abraão tivesse toda a pompa da sua sociedade, era considerado como um príncipe, era considerado como uma pessoa de grande respeito, ainda assim ele se ausentou. E ao se ausentar de lá, e Deus disse assim: vá para um lugar que eu vou te mostrar. Aparentemente era um lugar, digamos que assim, sem a direção devida. O rumo era Canaã, mas por onde eu vou traçar? Ou seja, Abraão deixou a sua casa, o seu conforto, para agora ser um nômade, ser uma pessoa que ia viver praticamente sem rumo, ou melhor dizendo, sem rumo não, mas sem um paradeiro. Ele sabia que o foco era Canaã, mas ele tinha que passar por situações. E para isso, irmãos, ele precisou crer na palavra de Deus. E isso fez com que ele desenvolvesse não só a sua fé pouco a pouco, mas de maneira especial, que ele pudesse sentir-se diante de Deus como o único que poderia prover. A gente vê que depois Abraão consegue grandes riquezas, mas isso depois da sua aceitação da palavra de Deus. Uma coisa que é interessante, quando Deus chega para Abraão, ele promete um filho, ele concede um filho, depois ele faz o mesmo tipo de promessa. Olha, vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Moriá, irmãos, era uma terra montanhosa, uma terra cheia de monte. Não diz especificamente onde seria. Quando Abraão vai andando, e aí Ellen White chega a descrever sobre isso, ele olha lá um sinal de aprovação de Deus, como se agora Deus tivesse realmente falado para ele que era para se sacrificar o seu filho. Então, assim, ele acreditou na promessa de Deus e aceitou. É tanto que Hebreus fala assim: e Abraão creu em Deus, ainda acreditou ele que Cristo, que Deus poderia trazer dos mortos o seu filho. Então, quando Abraão vai oferecer, ele oferece com fé. Mas uma coisa que me chama aqui a atenção é o seguinte: ele é o originador de Gênesis, a fidelidade de todos nós hoje em relação à subsistência, em relação à família, em relação às suas promessas. E essas são as bênçãos de fato. Quando o livro de Hebreus faz menção sobre ele, no capítulo 11 e o verso 8 em diante, ele chega a descrever, irmãos, que Abraão tinha fé e ele cria, na verdade, na terra que ele iria habitar, no qual os alicerces não são dessa terra. Abraão, irmãos, ele não herdou a Canaã terrestre. Abraão não passou a viver lá, na verdade. A promessa lhe foi concedida, mas a fé que ele tinha era de uma Canaã bem diferente. Era de uma Canaã realmente celestial. E essa deve ser a promessa que deve circundar o nosso coração. Tem um ponto aqui que eu achei muito interessante. As promessas divinas são cumpridas e suas bênçãos recebidas apenas quando suas ordens são seguidas. As pessoas em geral desejam receber as bênçãos de Deus e participar das suas promessas sem levar em consideração as suas exigências. Um exemplo: você quer ter um bom relacionamento e quer ter um bom casamento. E para que você tenha um bom casamento e um bom relacionamento, você precisa se abster de certas coisas. E para isso, você precisa crer em Deus de que a promessa do casamento ela vai se realizar se você seguir esse padrão. Não procurar o caminho mais fácil, não procurar satisfazer a momentos de coisas que não condiz para a realidade do momento. E as bênçãos de Deus, elas serão dadas a nós. Então, eu observo o seguinte: se eu quiser as bênçãos de Deus, eu preciso pagar o preço de aceitar as suas exigências. Deus sabe que eu preciso de um emprego, Ele vai me conceder um emprego. Porém, se aparecer qualquer uma oferta
para que eu trabalhe no sábado, ou para que eu seja um atendente, e ali tem que estar mentindo. Bem, essas promessas não podem ser de Deus. Deus está simplesmente permitindo com que essas coisas venham até mim para mostrar a minha fidelidade, como aqui foi com Abraão, pai dos fiéis. Se eu realmente sou, por preceito e exemplo, filho de Abraão espiritual, através de um comportamento, de um testemunho. Sabe, irmãos, hoje muitos não querem seguir a sua exigência, mas querem de Deus receber as suas bênçãos. Nós sabemos que para ter algo, para que venhamos ter uma coisa, temos que ter a outra. Então, que Deus, portanto, nos agracie. Abraão deixou tudo para seguir a Deus, a sua palavra, e foi bem-sucedido. O que estamos dispostos a deixar? Noé investiu tudo na arca. Abraão investiu tudo na palavra de Deus. Sai daí. Você não vai ter nada, mas vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Engrandecerei o teu nome. Essa foi a promessa. E em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu pergunto a você, você tem um nome no seu trabalho? Você tem um nome na sua faculdade, na escola que você faz parte? As pessoas têm o seu nome como pessoa engrandecida? Se assim for, você leve em consideração de que você deixou de ser o que era para se tornar aquilo que Deus quer fazer de você. Que Deus, portanto, nos abençoe, sabe? Pedir para que Deus nos desprenda desse mundo não é fácil. Porém, praticar essa oração é ainda mais difícil. Mas, como diz o hino, né? Firme nas promessas. A gente tem que crer nas promessas de Deus e acreditar que as suas exigências, elas sempre são recheadas de cuidado, de amor, de misericórdia, e nele estaremos seguros. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda a sua bênção em Cristo Jesus. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela esperança que nós vemos através de uma sujeição de Abraão para com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vivermos o mesmo padrão de fé, a acreditarmos mesmo sem ver aonde de fato estamos indo, mas que pela fé saibamos acreditar que aquele que prometeu que é o Senhor é fiel para cumprir tudo mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Dá-nos a Tua bênção, Pai, e nos abençoa com a Tua bênção. Te pedimos com perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, guarde você durante todo este dia e até amanhã no próximo estudo, onde iremos falar sobre as decisões de Ló, o contrário, tanto de Noé quanto de Abraão. Deus abençoe você.